Paz do Senhor Jesus a todos vocês, aos nossos amigos que estão pelo YouTube também, a nossa paz do Senhor, que Deus possa estar abençoando e falando também, né? Continuando a falar, na verdade. A Gra já ministrou aqui de uma forma maravilhosa, já falou, a palavra já começou a ser pregada aqui, e que em nome de Jesus, onde você estiver, em que parte do mundo você estiver, que Deus possa realmente abençoar. E aos que estão aqui, tremendamente, em nome de Jesus, esse é o nosso desejo, é o desejo do nosso coração e é o desejo do coração de Deus, eu tenho certeza disso. Amém? Para mim é uma dupla honra estar aqui, primeiro porque no âmbito físico o nosso pastor nos deu a confiança para estar aqui nessa noite, e isso eu me sinto honrado, porque não é fácil, e também dupla honra porque a segunda é estar para ser usado, né, nas mãos de Deus, e que não é mais difícil ainda, né? É mais complicado, é mais difícil. Por várias vezes eu já estive aqui nesse altar, tentando ser usado, procurando ser usado da melhor forma possível, mas cada vez que a gente sobe, é um friozinho tremendo na barriga, né? É um frio tremendo. E já entrando no sentido da palavra, no sentido do que Deus quer falar para nós nessa noite, eu acho que a Gra foi muito feliz em tudo que ela comentou aqui. Ela falou da família. Não se enganem, não é porque tinha um contrabaixista mirim que hoje vai ter um pregador mirim. Não se engane, tá bom? Só o tamanho. Mas ela foi muito feliz no que ela falou, e a palavra já começou a ser dita. Em nome de Jesus, olhe para este momento aqui, para este lugar, como se você estivesse olhando para uma lavoura, né? Como se estivesse olhando para a sua lavoura, para a minha lavoura, né? Para todos que estão assistindo, olhe como se nesse momento a gente estivesse olhando para a nossa lavoura. A Gra foi muito feliz quando ela falou dos filhos dela, e essa é a lavoura dela, ela está plantando. Então nessa noite Deus quer falar conosco nesse âmbito. Faz mais ou menos umas umas 3 semanas que Deus tem me incomodado bastante. Não me incomodado de me deixar meio xarope, não, né? Mas me incomodado no sentido de falar comigo com algumas coisas. Eu costumo dizer que eu tenho um pouco de dificuldade em falar, Deus falou comigo. Eu tenho dificuldade com isso. Eu acho que Ele fala, eu acredito que Ele fala, mas Ele nunca desceu e falou, olhando para mim, eu ouvindo a voz dele, ou ele falando no meu ouvido, como tem muita gente que consegue, ou que tem esse dom. Eu não consigo. Então eu procuro prestar atenção nos detalhes, em tudo que acontece à minha volta, e da forma que ele me leva muitas vezes para a palavra. E ele tem me incomodado, ele tem me chamado a atenção, mais ou menos umas 3 semanas com uma palavra, mexendo na minha cabeça. E eu queria compartilhar com você, porque se falou comigo, pode ser que fale com você também. Porque tem falado. A dificuldade é que, e o que tem me chateado bastante, eu falo por mim, e muitas vezes eu vejo nas pessoas que me cercam, nos colegas, nos irmãos, é que a gente vacila demais. Tem sentido para vocês? Olha para mim, alguém aqui pode dizer assim, capaz, não vacilo mesmo? Alguém pode dizer? Acho que ninguém, né? Ninguém pode dizer isso, de forma mesmo convicta. A gente vacila demais, eu vacilo demais. E eu conheço muita gente que também está nessa situação. É demais da conta, como diria o mineirinho. E aí me vem um exemplo na cabeça. Para quem tem filhos, vai entender bem o que eu estou falando. Parece que todo dia tem que falar a mesma coisa para o meu filho, certo ou não? Alguém concorda comigo? Faz sentido isso?
Mas espera um pouquinho. Acabou de acordar, tem que escovar o dente. Todo mundo sabe disso? Os filhos já sabem. Mas por que todo dia o pai ou a mãe tem que falar: fulaninho, escovar os dentes? No meu caso, Gabriel, os dentes. Por quê? Já sabe o que é para fazer. Por que será que... vamos voltar para outro exemplo. Eu não sei por que também, não é 100% assim, não é todo dia assim. Mas a minha esposa vive me falando: ó, estende a toalha. Alguém tem dificuldade com isso aqui ou não? Tem? Aí, ó. Alguém tem dificuldade com isso? Estende a toalha. Ó, roupa em cima da cama, roupa suja é no cesto. Alguém tem dificuldade com isso? Eu sei de tudo isso, mas parece que vacilo todo dia. Me responda, só comigo que acontece? Aí eu comecei a perceber que o que acontece com a gente é a mesma coisa. Deus é nosso Pai, correto? Ele faz o papel de pai para nós, Ele é o nosso Pai, Ele nos adotou. A gente ouve o ensinamento toda semana. Se a gente vem 3 ou 4 vezes à igreja, ou 2, toda semana a gente ouve o mesmo ensinamento, o sentido é o mesmo. A palavra, ela muda em algumas situações, mas o intuito é sempre o mesmo, é estar nos ensinando, estar nos alertando, exortando para que nós não erremos, ou não erramos. E interessante que a gente vive vacilando, não é verdade? E o que Deus me tocou muito esses dias, Ele fala, tem um versículo na Bíblia que diz assim, é uma versão: não caia na cilada. Não sei se vocês já viram, já leram esse versículo. Eu acho que já. Deus não é bobão. Já viram essa versão ou não? Já viu, Fábio? Não caia na cilada, Deus não é bobão. É a primeira parte de um versículo do Novo Testamento. Uma outra versão diz o seguinte: não seja vacilão. Não seja vacilão. Não tira onda com Deus. Vocês não lembram qual versículo é ainda? Está na Bíblia essa palavra. Tem outra versão que diz o seguinte: não dê mancada. Não dê mancada. Deus não é de brincadeira, Deus não é piada. É uma outra versão. E essa palavra tem falado comigo. É a primeira frase de um versículo que nós vamos trabalhar ele essa noite. É interessante que parece que a gente lê, entende, simples e objetivo, não tem muito o que falar desse versículo, mas parece que a ficha não cai, ou cai na hora e depois não cai mais. É interessante que a gente vem para o culto, vamos falar de domingo. Você vem para o culto de domingo à noite, a gente infelizmente, por momentos já começa a passar a preocupação do outro dia, com uma correria que foi dita aqui, e aí a gente ouve a palavra, ouve o louvor, sente aquela presença de Deus. Aí no outro dia cedo a gente acorda, alguém pergunta: puxa vida, como foi a palavra de ontem na igreja? A pessoa tem que pensar por uns 2, 3 minutos, e olha lá se consegue lembrar. É verdade ou não? Só comigo acontece isso? Por que será, gente? Nós somos fracos, né? A palavra de Deus no livro de Gálatas, no capítulo 6, mais precisamente no versículo 7, é onde está essa palavra. Eu vou falar uma versão mais conhecida para vocês, se vocês quiserem abrir, por favor. Gálatas, no capítulo 6, no versículo 7, diz o seguinte: não erreis, não caia na cilada, não seja vacilão,
não dê mancada. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Deus não se deixa escarnecer. E aí vem a segunda parte da palavra, que ela é o que vai desenhar para nós aquilo que Deus quer falar nessa noite, além dessa chamada de atenção. Ele diz o seguinte: porque tudo que o homem semear, isto também ceifará. Porque tudo que o homem semear, ele vai colher, ele ceifará. Aqui o apóstolo Paulo, um querido apóstolo da palavra de Deus, muito conhecido, ele escreveu essa carta. É uma carta, essa carta é para o povo de Gálatas, da igreja de Galácia. Precisamente hoje, ou mais ou menos precisamente, seria uma igreja, um povo que estaria morando mais ou menos no centro da Turquia hoje, tá? Então foi uma das primeiras cartas que Paulo escreveu, se não foi a primeira, uma das primeiras. Ele escreveu várias cartas aos cristãos e essa foi a primeira, uma das primeiras. E ele estava escrevendo, logicamente, nós aprendemos isso e entendemos dessa forma, que foi inspirado por Deus, e Deus queria chamar a atenção daquele povo. É uma palavra de exortação, é ou não é? É uma palavra que nos chama de uma forma até meio dura, né? Porque aqui está fazendo Deus querendo mostrar o contraste entre você estar no espírito ou na carne, que isso vai definir o seu futuro, mas também tem muita coisa física, e é nessa que nós vamos trabalhar nesse versículo, nessa passagem, nesse livro nesse livro de Gálatas, nessa carta paulina. A palavra é muito simples. Olha aqui, presta atenção. Não caia nessa cilada, não erre, não vacile. Deus não é de brincadeira, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que você plantar, você vai colher. Você quer uma palavra mais simples que essa? Objetiva, que na própria leitura dela, ela por si só, ela já fala o que ela quer dizer, na verdade. Eu não precisaria estar aqui, talvez nem falando muita coisa. Ela é muito simples. Então por que erramos? Por que muitas vezes a gente olha para essa palavra e lê, fala, nossa, é verdade, é verdade, é verdade. E por que continua muitas vezes errando? Nós sabemos que se você não plantar nada, você já vai colher coisa ruim. Se você plantar coisa ruim, então essa coisa se multiplica contra você. E por que muitas vezes nós caímos e continuamos vivendo isso? Interessante que a palavra é muito dura, mas não foi nesse sentido que Deus quis falar comigo. Primeiramente eu li e eu senti que realmente é um puxão de orelha. É uma situação, presta atenção, Everaldo, presta atenção cada um de nós. Estou chamando a atenção de novo. Vai escovar o dente, estende a toalha, não deixa a roupa em cima da cama, coloca a roupa no cesto. Corriqueiro, isso aqui é corriqueiro. Eu estou chamando a sua atenção de novo, é Deus falando agora. Presta atenção, não vacila. Eu não sou de brincadeira, eu sou bacana, eu sou legal, é Deus falando. Jesus é um cara bacana, mas ele não é bobo, ele não é bobão, ele não é um tontão que você vai fazer o que você quer. Ele está chamando a atenção, mas não é essa ainda a palavra que Deus queria trazer para nós nessa noite. Ou melhor, para mim ainda não é a principal, mas talvez para você possa ser. Deus é um Deus de verdade, ok? Faz sentido? Deus é um Deus que não volta atrás, faz sentido? Deus é um Deus que promete e que cumpre, faz sentido? Muito bom.
Eu aprendi nessa palavra que Deus, Ele é que nem nós também. Quando a gente é pai, quando a gente é esposo, quando a gente é marido. O filho vive fazendo o mesmo erro, e a gente vive chamando atenção, mas a gente bate, mas depois a gente assopra. A gente bate, depois a gente assopra. A gente chama atenção, depois vem e abraça. É assim que a gente faz, não é assim? Quem é pai, quem é mãe, é assim que a gente faz ou não é? Não é assim? Pois Deus faz a mesma coisa. Ele me mostrou nesse versículo aqui que a palavra dele não tem volta. Ele promete e cumpre. Da mesma forma que ele está chamando atenção, porque isso ele está nos chamando atenção para aquilo que, para corrigir algo de errado. Mas a palavra dele, você pode muito confrontar a palavra dele, que você vai entender o que eu estou dizendo. Da mesma forma que você vai fazer a prova de quando ele pede para fazer a prova, ali em Malaquias 3:10, aqui é a mesma coisa. Ah, mas então quer dizer o seguinte: os mais espertinhos, os mais Pedro Bertoni, né, que eu estou sabendo aí de uma esperteza dele, vai falar assim: mas espera um pouquinho aí, para tudo. Ô Deus, Jesus, vem cá. Então tudo que eu plantar, eu vou colher? Tudo que você plantar, eu vou colher. E se eu plantar coisa boa? Você vai colher coisa boa. Ah, então eu vou usar dessa chamada de atenção ao meu favor. E é nisso que Deus quer falar nessa noite. Aonde é e o que é que você está plantando? É só um posicionamento. É só sair de uma posição e ir para outra. É só tirar o que é ruim da sua frente, daquilo que você está fazendo, e começar a olhar de forma diferente e colocar e fazer coisa boa. A semente é que define o fruto. Concorda comigo? A semente que você vai plantar hoje é que define o que você vai colher no futuro. Não adianta plantar limão e querer colher abobrinha. Se você plantar limão, você vai colher limão. Então a semente é que define o que você vai colher. Acontece que muitas vezes a gente planta algo que não é legal, que não é bacana, e fica esperando que Deus é de brincadeira, Ele passa a mão, Ele passa o pano. Mas Ele já falou que não é de brincadeira. Dele não se escarnece. Faz sentido? A semente é que define o fruto. Marca isso. Quem é responsável pela escolha da semente? Quem pode me dizer quem é responsável pela escolha da semente? Quem? Eu. Fala aí, eu. Quem que é responsável pela escolha da semente? Ah, quem é responsável por plantar? Quem é responsável por cultivar? Muito bem. Então, está tudo na minha mão. Deus colocou tudo na minha mão. Eu estou com a faca e o queijo, como dizem por aí. Tudo na minha mão. O problema é que muitas vezes nós perdemos o tempo da colheita. A gente planta as coisas erradas. Plantamos sementes ruins por muito tempo. E aí a gente se depara dentro de uma situação e fala: não, eu vou mudar de postura. E aí você começa a plantar, começa um procedimento novo, e aí você quer aquilo de imediato. Isso não funciona. Não é assim que acontece. É interessante que às vezes a gente quer fazer Deus de bobo. Aí você quer... Eu queria tanto que a minha esposa fosse carinhosa comigo. Não, a minha é, tá? A minha é. Eu queria tanto que ela fosse carinhosa comigo, que me tratasse, que assim, de uma forma que eu ficasse no céu. Eu queria chegar em casa, né? A gente espera tudo isso, aí fala assim: não, eu vou plantar isso. Aí você vai e planta com a sua mãe.
Você vai lá e planta com a sua mãe. Eu vou ser carinhoso, amoroso com a minha mãe e vou colher isso com a minha esposa. Gente, Deus não é bobão não. Você tem que plantar no terreno certo. Você tem que plantar com a sua mãe e tem que plantar com a sua esposa. A esposa a mesma coisa. Eu queria que o meu marido fosse o cara. Que ele fosse um lorde. Lindo, maravilhoso, cheiroso, educado, abrisse a porta para mim. E aí você começa a plantar com o seu pai. Vou plantar essa semente boa lá com meu pai. Não adianta. É no terreno certo. É na sua lavoura. É na lavoura do teu marido que você tem que plantar. Com o seu filho é a mesma coisa. Eu quero que o meu filho seja aquilo que eu quero. Eu quero que ele seja bacana, educado. E aí você começa a plantar com os outros, mas não com ele. É nele que você tem que plantar. Ali que é o terreno seu é ali. E muitas vezes a gente quer plantar no terreno do vizinho e colher em casa. Não vai dar certo. Não vai dar certo. A palavra de Deus diz o seguinte, lá no livro de Eclesiastes, no capítulo 3, no versículo 1 e 2. Todo mundo conhece essa passagem também, mas se quiserem abrir. Diz o seguinte: tudo tem seu tempo determinado. E há tempo de todo propósito debaixo do céu. Aqui não está falando não está falando de um lado espiritual, está falando um propósito debaixo do céu. Percebem? Faz sentido? Está falando comigo, com a minha família, com vocês, com meus irmãos, com todo mundo. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, a gente sabe disso. Há tempo de plantar e é tempo de arrancar o que se plantou. Muitas vezes a gente sai do caminho torto, que a gente sempre plantou errado, entra no caminho certo, estamos fazendo a coisa certa e a gente quer no tempo errado. A semente ela tem que ser plantada, ela tem que ser cultivada, ela tem que ser regada, ela tem o tempo certo. Talvez você vai plantar alguma coisa na vida de alguém que você mesmo talvez não colha. Talvez você vai plantar alguma coisa no teu filho que no teu tempo você não vai colher aquilo de uma forma visível. Talvez ele vai colher, ele vai mostrar isso ao longo do tempo, depois que talvez você nem esteja mais aqui. Tem uma fruta aí, eu não sei se é real isso, eu não pesquisei, a tal de tâmara, né? Tâmara, isso? Que diz que ela leva 40, 50 anos para dar um fruto. Se eu plantar uma hoje, eu não vou comer. Tudo tem o seu tempo. Tudo tem o seu tempo. É tempo de plantar, é tempo de regar, de cuidar, e é o tempo de colher. Tudo que você quer, tudo que você necessita, tudo que você sonha, encaixa nessa palavra? Pensa bem. Eu queria isso, eu queria um namorado ou uma namorada, eu queria um noivo ou uma noiva, um marido, uma esposa, um filho, eu queria isso. Mas, o que você tem feito? Essa palavra encaixa? Esse terreno está sendo fertilizado? Quando a gente tem um terreno muito ruim, para quem mora na roça sabe disso, se tem um terreno muito ruim, antes de plantar, antes de jogar semente, dá um trabalho danado. Você tem que vir com o trator, você tem que arar, você tem que gradear, você tem que jogar um calcário, você tem que adubar, aí vem as pragas, você tem que matar as pragas, leva um tempo. Aí às vezes a nossa vida está suja, a gente plantou tanta coisa ruim naquela área, né? Não estou dizendo naquela área, e a gente quer já jogar a semente boa em cima daquilo. Não estamos preparados muitas vezes, então nós precisamos nos preparar, e é no tempo certo. O seu sonho, o seu desejo, os seus objetivos, eles precisam ser plantados. Glória a Deus.
Nós estamos falando da nossa lavoura hoje, ou da minha, ou da sua. Onde é que está a nossa lavoura? Só que assim, Deus foi me falando o seguinte, Ele me mostrou tudo isso, Ele me falou, e eu fui entendendo, falei, bacana, legal. E aí eu falei, qual é o momento? O momento é agora. Eu lembro que todo desafio tem que haver um preparo. Todo desafio tem que haver um preparo. Grava isso na sua mente. Eu lembro da história do lenhador. Acho que todo mundo já conhece. Só resumindo, o lenhador, ele se depara diante de uma floresta gigante, e o trabalho dele é cortar as árvores, é fazer lenha, é produzir lenha. E ele chega, ele é muito menor do que aquela floresta, o desafio é grande. O machado que ele usa é muito menor do que a árvore que ele vai cortar, o desafio é grande. E ele chega diante da floresta, ele para, ele senta, ele põe o machado no colo, ele pega uma pedra e começa a molar, a afiar, a passar no corte do machado. E olhando para a floresta e amolando o machado. Ele está se preparando. É momento de preparo. Todo grande desafio merece um preparo. E o momento de preparo nosso é hoje, é agora. O momento de preparo para o seu desafio, para aquilo que você quer, para aquilo que você sonha, para aonde você quer chegar. Você quer plantar aquela semente? Ela é grande, ela é difícil, é um desafio enorme, é um sonho. Não é fácil, tem coisas grandes. Então você tem que se preparar. E o momento de preparo é esse. O momento de preparo é esse aqui. É você parar e diante de Deus, diante do altar de Deus, seja aqui na igreja, se é o momento, é aproveitar aqui mesmo, mas se não for aqui, que seja na sua casa, é diante do altar de Deus, de uma forma espiritual, vamos dizer, e você jogar essa semente nesse terreno. Você se preparar diante dele. Você se mostrar, Deus, estou preparado, eu aprendi a lição, eu entendi o que o Senhor quer para mim, eu fiz muita coisa errada, eu plantei e estou colhendo, não é à toa. Não é à toa que eu colhi algumas coisas que não foram legais na minha vida, porque eu mesmo plantei isso. Sem plantar já vem. Muitas vezes acontecem coisas, tem coisa, por exemplo, apareceu uma doença, tem coisa que aparece, faz parte do mundo, faz parte do nosso meio. Agora, se você plantar ainda uma coisa ruim, é pior ainda. Eu queria que vocês, nesse momento, a palavra é curta, mas ela é objetiva. Eu queria que nesse momento vocês começassem a meditar, que vocês fechassem os olhos. Nós já estamos encerrando, é mais alguns minutinhos, nós vamos fechar e vamos embora para casa. E eu gostaria que essa noite você pensasse de uma forma assim bem forte: tem que valer a pena eu ter vindo aqui, tem que ter valendo a pena eu estar assistindo, vendo, ouvindo essa palavra. Tem que valer a pena eu ter saído da minha casa e vindo para a igreja hoje. Tem que valer a pena eu estar ouvindo isso. Então eu gostaria que você fechasse os olhos agora e para tudo. Para seu pensamento, tira ele Eu sei que às vezes a gente está na igreja e a gente está quase terminando o culto, aí vem aqueles pensamentos. Acontece comigo também. Eu queria ir embora, eu tenho uma coisa para fazer. Eu sei que tem pessoas aqui preocupadas com a notícia de que a filha do Tiagão não estava legal, tadinha. Já oramos por ela e se Deus quiser vai estar tudo bem. Eu sei que pode vir um monte de coisas na cabeça da gente. A gente é normal, é natural isso. Deus conhece nosso coração. Mas para tudo agora. Sabe aquelas safras passadas?
Sabe aquela safra que você colheu tanta coisa e que não foi legal? Medite um pouquinho. O que eu quero? Meus objetivos. Oh, Jesus. Qual é a semente que você quer plantar nessa noite? Comece a plantar a boa semente. Eu não vou pedir para você vir à frente, não. Onde você está mesmo, ou você que está nos assistindo, se coloque aos pés de Jesus, como se o Jesus estivesse, aliás, Ele está presente agora. Feche os olhos, e como se Ele estivesse ali na tua frente agora, nesse momento. Olhe para esse momento, para Jesus, como se Ele fosse um terreno e você estivesse com a semente na mão, e que você possa agora plantar. Em nome de Jesus. Eu vou orar com vocês. Pai, em nome de Jesus. Senhor, o teu povo está na tua casa nessa noite. Pai, os meus irmãos estão aqui nessa noite, Senhor, vieram em busca de uma palavra, vieram em busca de algo que o Senhor teria para eles essa noite, teria para mim, para todos aqueles que também estão assistindo, Senhor, que estavam aguardando algo de Ti, meu Pai. Nesse momento, Jesus, eu coloco na Tua presença cada um, Jesus, dos Teus filhos. Pai, independente do momento que estejam passando em suas vidas, independente do que está acontecendo, se tem sido muito bom, ou se tem sido muito ruim, ou se tem sido nada a ver, ou se tem sido, Jesus, um momento de dúvidas, de algo que não, sem entendimento, independente do momento que essa pessoa esteja passando agora, que teu filho esteja passando agora, Pai, em nome de Jesus, eu gostaria nesse momento, Senhor, que o Senhor olhasse para cada um de nós aqui, para todos aqueles que estão ouvindo esta palavra, e que o Senhor olhasse agora, Jesus, e fosse verdadeiramente no fundo do coração de cada um. E nós queremos nesse momento, Senhor, plantar algo interessante, algo bom, algo gostoso, algo que realmente vai nos trazer, Jesus, um fruto, Pai, aquele fruto que nós realmente queremos. Pai, tira tudo quanto é praga, Senhor, tira toda a terra ácida, Senhor, do nosso caminho, Jesus. Prepara esse terreno, Pai, tira, Jesus, tudo que é mal, tudo que o inimigo quis plantar em nossas vidas. Tira tudo isso, apaga, eu lhe peço em nome de Jesus, Pai, para que nós possamos nessa noite, Senhor, plantar em Ti a boa semente, Jesus, a boa semente, em nome de Jesus eu lhe peço, esteja com cada um de nós, nos cubra, Senhor, realmente com uma força poderosa, de jamais desistir, de perseverar até o fim, Senhor, eu lhe peço em nome de Jesus. Amém, Jesus, amém, glória a Deus. A palavra ali no mesmo livro de Gálatas, no capítulo 6, no versículo 9, um pouquinho abaixo, diz o seguinte: e não nos cansemos de fazer o bem. A gente não pode cansar de fazer o bem, não, porque no seu tempo ceifaremos. Se, olha só essa palavra, irmãos, lembram disso? Se não houvermos desfalecidos, se a gente não desistir, se a gente não desistir, você não vai conseguir nada se você desistir no meio do caminho, mas se você não desistir, planta que vai dar certo, planta que você vai colher o melhor dessa terra, o melhor em Deus, o melhor de forma espiritual também. E para fechar, a
A gente não pode ter pressa de muita coisa. A gente só tem que ter pressa de uma coisa: é de buscar a nossa felicidade. Tenha pressa em buscar a sua felicidade. Tenha pressa e é no lugar certo. Plante a semente certa, que tudo vai dar certo. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar em pé. Nós estamos encerrando, graças a Deus. Obrigado, Jesus, por essa noite, por esse momento tão gostoso. Que vocês tenham uma noite maravilhosa de descanso, final de semana na presença de Deus. Que todos aqueles que estão nos ouvindo também, em nome de Jesus. E o culto está encerrado. Dê um abraço no seu irmão aí e deseja para ele o melhor de Deus, e que a boa semana esteja plantada.